Olá, meus queridos alunos do ITQ, paz seja convosco. Que bom estar aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa apostila de homilética, a arte de pregar sermões. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 2 e falaremos sobre um tema importantíssimo, sobre a introdução do sermão. Todo grande sermão tem um começo. Aquela pregação que as pessoas aplaudem a Jesus, aquelas pregações que marcam a nossa vida, onde você se lembra por muito tempo, todas elas tiveram o início. E foi justamente no início onde o pregador conseguiu, através de técnicas, prender a atenção do seu ouvinte. Portanto, a nossa ênfase nesse capítulo será dar atenção à introdução. Nós falamos no capítulo 1 sobre os mandamentos do pregador, envolvendo a sua postura, a sua fala, o seu olhar, os seus gestos. E agora nossa ênfase é com o sermão propriamente dito. E daqui nós partimos. Você chega na igreja para onde você foi convidado, você chega para aquele grupo que ele convidou para levar uma palavra, e aí, depois de orar, buscar a Deus, buscar a unção do Espírito Santo, você está prestes a iniciar a pregação, mas você se esqueceu de dar atenção à introdução. Você fez o esboço, você sabe exatamente como você vai desenvolver o tema, mas você não deu ênfase à introdução, você não separou um tempo para como começar e como começar bem. Se você fez isso, você corre um grande risco de tornar a sua fala, a sua palavra desinteressante. E após alguns minutos, os seus ouvintes poderão simplesmente se desligar, ou você mesmo poderá talvez não falar com aquele entusiasmo que você deveria, pois você começou mal. Na introdução, 3 objetivos básicos devem ser alcançados. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o assunto. E essa forma, a forma como você faz isso, existem várias técnicas nesse sentido. Você pode, por exemplo, iniciar pela leitura do texto bíblico. Você pode, por exemplo, citar um testemunho de alguém conhecido, iniciar a sua fala já falando sobre um testemunho. Isso irá atrair a atenção dos ouvintes, porque todos gostam de uma boa história, especialmente quando ela é bem narrada. Você também deve fornecer o material de apoio necessário. Onde você está apoiando a sua história? Você deve buscar exemplos inspiradores, né, de tantos servos do Senhor que nós tivemos ao longo dos séculos. Nós podemos citar a situação de alguém que, após viver uma vida muito difícil, acabou se convertendo e se encaixa no contexto da palavra que você vai levar para o seu grupo. E você deve também obter a empatia do ouvinte. Todos os ouvintes, nós falamos isso no capítulo 1, gostam de ser visualizados olho a olho, ainda que por um instante. Isso cria como que uma linha invisível entre o ouvinte e o orador e o pregador. É importante que você visite com os seus olhos todo o auditório, sem fixar a sua atenção e o seu olhar necessariamente numa pessoa só. É importantíssimo que o ouvinte sinta a necessidade e a urgência do que você tem a dizer. Em segundo lugar, vamos falar de algumas coisas que você não deve perder de vista na introdução. Em primeiro lugar, por melhor que seja o assunto introdutório,
por mais inspirador e interessante que seja o versículo, você deve delimitar um tempo para fazer a sua introdução. Introdução não é a mensagem propriamente dita. A introdução é algo que vai enamorá-lo da plateia. Você deve também fixar a sua atenção na história, na apresentação que você vai falar. Concentre-se, não se perca nas palavras, não titubeie. Faça isso com convicção. O primeiro a ser impactado pela palavra, pela mensagem, é o próprio pregador. E o seu entusiasmo é transmitido naturalmente às pessoas. Então preocupe-se com o tempo, com a apresentação e com o conteúdo. Como é a introdução na prática? Nós podemos citar um exemplo prático aqui, de tantos que poderíamos extrair da Bíblia. Após cumprimentar seus ouvintes com um sorriso, uma boa disposição corporal, né? Não se distraia, não perca tempo, não fique divagando, não fique parado por instantes, como que titubeando, né? Como que indeciso sobre o que vai falar. Por isso é necessário que você se prepare antes, em oração, que você se concentre, que você não leve problemas, né? Outros pensamentos, para quando você iniciar a pregação, você esteja completamente livre desses empecilhos. Vamos apresentar aqui um exemplo de ilustração relacionado ao nosso tema. Por exemplo, Alexandre o Grande foi um grande rei da Macedônia, viveu no século IV a.C., e ele conquistou grande parte do mundo antigo. Suas histórias são conhecidas. Até hoje há filmes sobre isso, né? Também recebeu o nome de Alexandre Magno. E diziam os historiadores que antes de invadir um país, antes de invadir um reino, ele mandava uma mensagem a estas pessoas para que não houvesse derramamento de sangue desnecessário. A mensagem consistia no seguinte: rebele-se e morra, renda-se e viva. Era uma mensagem muito curta, muito clara. Se você se rebelar, você não conseguirá lutar e você vai morrer. Porém, se você se render, o presente será a sua própria vida. Baseado nessa ilustração, você pode dizer seguramente aos seus ouvintes que a raça humana, apesar de todos os seus avanços, apesar de toda a ciência, não melhorou espiritualmente. Desde os tempos de Noé, a raça humana pratica as mesmas más obras, porque nós fomos concebidos em pecado, como diz a palavra de Deus. O homem está em rebelião contra Deus, ele nasce em rebelião contra Deus, ele nasce em pecado. E a palavra de Deus diz que essa rebelião levará à morte, a menos que ele se renda ao Senhor Jesus Cristo. Baseado nessa ilustração, você pode traçar esse paralelo. Aquele que se rende a Jesus tem a vida, porque ele é o único caminho para o Pai. Aquele que se rebela contra Cristo está se rebelando contra Deus. E o seu destino, mais cedo ou mais tarde, será não só a morte física, mas também a morte espiritual. Então é uma excelente ilustração que você poderia usar para atrair a atenção dos seus ouvintes, de uma forma um pouco mais prolongada, né? Não tão rápido como nós citamos aqui. Então, vamos revisar alguns métodos para serem utilizados na introdução. Talvez o método mais comum, especialmente na pregação expositiva, seja a leitura do texto bíblico. Aquela em que você lê o texto solenemente, com ênfase, com voz apropriada, sem titubear, sem errar as palavras. E a partir dali, você, com as escrituras em destaque, você faz uma
introdução perfeita que vai atrair os seus ouvintes. Perceba que se a leitura não for bem feita, não haverá impacto. Você não lê a palavra de Deus de maneira displicente. Você lê com ênfase, com temor, com amor, permitindo que ela primeiro impacte o seu coração. Abordagem de um problema na introdução. Quando nós usamos esse texto, abordagem do problema na introdução, nós não estamos querendo dizer que o problema permanecerá. É um problema, sim, verdadeiro, mas você mesmo levará a solução. Então, nós poderíamos citar aqui um problema onde aparentemente não havia saída, como muitos os que nós enfrentamos no dia a dia. Eu e você enfrentamos problemas aparentemente insolúveis. Não fosse a intervenção de Deus, não obteríamos a vitória. E nós temos uma ilustração muito linda no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 20 e 21, fala sobre o grande dilema, a grande angústia do rei Ezequias, que se encontrava diante de um problema aparentemente insolúvel, sem solução humana, um problema onde ele certamente chegou à conclusão: não há mais nada a fazer, nós estamos perdidos, pois Judá estava cercada pelo exército do rei Senaqueribe, um exército enorme que poderia facilmente massacrar o povo de Deus. E Ezequias roga a Deus, colocando o seu coração derramado diante de Deus, e Deus o atende, o socorre, e um único anjo acaba com o exército do rei Senaqueribe. Então, o problema foi solucionado pelo poder miraculoso do Senhor. Também podemos iniciar a pregação com uma declaração de seriedade do caso. Se você entrou nesse culto preocupado com muitos problemas da semana, problemas familiares, problemas financeiros, saúde, emprego, a sua empresa está fechando. Todos esses problemas nos afligem hoje em dia, tiram o nosso sono, causam hipertensão, crises de ansiedade, depressão, e todos eles são legítimos, são sérios, precisam de atenção. Entretanto, você vai transmitir aos seus ouvintes que todos esses problemas que foram mencionados provavelmente não serão resolvidos instantaneamente, provavelmente não serão resolvidos do dia para a noite. Mas o maior problema que a pessoa certamente está enfrentando ali, naquele momento, o problema mais urgente que precisa ser resolvido naquela manhã, naquela tarde ou naquela noite, você precisa se render ao Rei da Glória. Você não pode sair daqui sem resolver o problema da sua alma, porque todos os outros têm solução. Mas o único que dá a solução para o problema da nossa alma é Jesus Cristo. Também um modo de você realizar uma introdução e cria um grande impacto, dependendo do modo como você utiliza a sua voz, dependendo do modo como você utiliza os seus gestos. Tudo isso será de grande valia no momento, naquele início da pregação. Referência a um acontecimento atual. Infelizmente, nós temos muitos assuntos para usar como referência. Assuntos que trazem preocupação à nossa vida, à nossa alma, e precisam da intervenção do Senhor. Talvez o principal neste ano foi a questão da pandemia, onde um inimigo invisível toma as pessoas de assalto, as leva para o leito, e muitos dali não retornam. Você pode muito bem ressaltar essa situação. E pode dizer, por exemplo, que ao contrário do que muitos pensam,
O maior problema trazido pela pandemia não foi o ataque à saúde, ou talvez até mesmo o risco de vida, mas sim o esfriamento espiritual que as igrejas estão enfrentando e o comodismo de cristãos, convertidos inclusive, que estão deixando de lado a igreja, estão deixando de lado a palavra de Deus. Justamente por permanecerem esse tempo em isolamento. Também é uma ótima referência a um acontecimento atual e dali você pode desenvolver a sua palavra. Também é possível utilizar uma referência em relação à ocasião que você se encontra. Por exemplo, você foi convidado excepcionalmente para a inauguração de um ponto de pregação, para a inauguração de um templo, e aí você pode usar esse evento na sua introdução, agradecendo a recepção amorosa dos irmãos, a hospedagem que você recebeu. Também pode fazer alguma referência ao próprio programa que está em pauta, a própria ordem do culto que se desenvolve. Você pode fazer referência a um hino, a um cântico que tocou o seu coração e a partir dali mencionar um testemunho atraindo a atenção dos ouvintes. Quais são as características de uma boa introdução? Vamos tentar resumi-las aqui. Em primeiro lugar, abordar o assunto de forma interessante, mas sem exageros. Nunca comece com desânimo e jamais se esqueça que a introdução não é a mensagem. A introdução também não deve ser demorada demais. Você deve aprender a se controlar. Você deve ter, se possível, um relógio, um cronômetro do seu lado, para não cansar os seus ouvintes e para que você possa, aos poucos, ter esse treinamento pessoal. Quanto tempo eu gasto na introdução? No máximo 5 minutos, 6 minutos. A introdução, ela deve ser curta, é verdade, mas ela não deve ser interrompida de forma abrupta. Não deve acabar de uma vez. Deve levar a uma conclusão que todos compreendam e a partir dali você dá início ao desenvolvimento dos seus tópicos, do seu esboço. A introdução também deve ser apropriada sem ser vulgar. O que eu estou querendo dizer com isso? A introdução deve ser apropriada sem ser vulgar. Se você vai falar, por exemplo, sobre assuntos, problemas que afligem a nossa sociedade, como prostituição, drogas, o vício, que tem destruído as famílias, tenha muito cuidado, seja sensível. Você pode, sem se aperceber, acabar magoando pessoas que estão sofrendo com esse problema na família. Então tenha cuidado com as suas palavras, tenha cautela, tenha amor pelas famílias que estão sofrendo nesse sentido. Não leve logo na introdução uma palavra de condenação ao pecado, por exemplo. Você deve ser um agente do amor, uma testemunha de Cristo. O que Cristo falaria se estivesse ao meu lado aqui nessa pregação? Você deve ser também cordial. Dirija-se aos seus ouvintes como se fossem seus amigos. Não leve de início uma fala de repressão, uma fala de reprimenda às pessoas que estão sentadas ali. Dirijam-se a eles como se fossem seus antigos conhecidos, seus amigos queridos, seus amigos que merecem ouvir ali uma palavra de amor, um sorriso, e o Espírito Santo vai encaminhar você no desenvolvimento dos demais tópicos. Lembre-se que as palavras mais duras que Jesus dirigiu foram com amor. O sermão que mais impactou a vida das pessoas e que mais constrangeu os ouvintes de Cristo foram ditos com palavras, pronunciados com palavras suaves.
A introdução também deve ser clara. Você está apenas no início, portanto, seja conciso. É muito fácil, eu estou rebatendo esse ponto, porque é muito fácil que, tomado por uma empolgação, o pregador se estenda demais. E aí já inicia um desligamento automático do ouvinte. Nós já estamos praticamente encerrando o nosso capítulo. Vamos citar algumas regras para conseguir a atenção do ouvinte. Use uma introdução breve, nós já falamos. Use palavras que todos entendam. É muito bom que o pregador conheça o vernáculo, né? Conheça as palavras apropriadas, pronunciadas corretamente, conheça o mínimo, né, de noções gramaticais, mas não use palavras difíceis, use palavras simples, que todos possam compreender sem deixar dúvidas. Nunca desconsidere as pessoas, nunca menospreze esse ou aquele grupo. Muita atenção nas suas citações, porque hoje grande parte das pregações e dos cultos são gravadas, algumas são ao vivo, não é? A maioria delas é ao vivo, e você não sabe quem assistirá e que consequências poderá ocorrer. Nós vemos, vez por outra, algum escândalo, alguma palavra mal colocada do pregador, e depois há todo um esforço para tentar explicar, né, o equívoco que foi cometido ali na fala. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Algumas dicas que valem para qualquer orador, não só o pregador. Esteja bem vestido. Apresente-se vestido de acordo com o local que você está ocupando. Use uma roupa sóbria, uma roupa que não chame mais a atenção do que a sua própria mensagem. Não seja cansativo, né? Demonstre entusiasmo, demonstre amor pelas pessoas presentes. Não fale mal de outras denominações, de outros grupos. Não critique outras pessoas. E também, é quase óbvio, mas é necessário falar, jamais conte mentiras. Ainda que mentiras inocentes, não faça piadas sobre mentiras. Evite o improviso. O improviso raramente dá certo. Pregadores muito experientes improvisam, podem se dar bem, e outros podem se dar muito mal. Então evite o improviso. E não comece sempre da mesma forma. Surpreenda seus ouvintes de uma maneira positiva. Leve palavra, alimento novo aos seus ouvintes. E isso atrairá cada vez mais a atenção deles, culto após culto, pregação após pregação. Dicas finais para uma boa introdução, eu poderia citar para vocês aqui. Não dê longas pausas na sua fala, por isso você deve estar sempre concentrado. Longas pausas, né, períodos de silêncio, desconcentram e desligam seu ouvinte. Não lance mão sempre dos mesmos versículos. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sermões. Um texto, você pode, dependendo do texto, você pode fazer 10 sermões diferentes. Porque a palavra de Deus é viva, ela se renova nos nossos corações, se renova no coração do pregador e se renova também no coração daquele que ouve, porque é o Espírito Santo que convence. Então, seja diversificado, fale sobre o amor de Deus, dos mais variados aspectos que ele apresentou na sua palavra. Evite falar de você. Não seja o herói da sua história. Todas as vezes que um homem, um pregador, fala muito a palavra eu e meu, isso também se torna desinteressante. Nós somos testemunhas de Cristo. E é assim que nós devemos nos portar.
sintetize o sermão, use tópicos. Falaremos sobre isso na próxima aula, mas é bom já antecipar. Nós estamos falando só da introdução, mas a sintetização vale para a introdução também. Seja sintético, né? Seja pragmático, coloque os pontos que você domina, que não vão lhe conduzir a becos sem saída. Com o tempo, você adquirirá destreza intelectual, adquirirá capacidade, adquirirá a palavra branda e a fala em um tom que não cansa as pessoas, mas também não leva até a monotonia. Amém? No capítulo 3, nós falaremos sobre o propósito do sermão. Um grande abraço, meus queridos alunos, e até lá.